Você tem que ter na mente, na ponta da língua, os seus 3 principais argumentos de autoridade. As 3 principais carteiradas. Que é quando você fala assim, caraca, só você falar isso já faz a pessoa pensar, esse cara é bom. Uma dor muito grande de quem atua no mercado imobiliário, ele sabe fazer a parte técnica, mas ele não sabe se vender. Hoje, sem dúvida nenhuma, um convidado muito especial, um convidado diferenciado, principalmente no que se diz a prêmios, a comunicação e também a número de seguidores. Giovanni é o professor da oratória, seja muito bem-vindo ao ObraCast. 93% da nossa comunicação é como a gente fala e 7% é o que a gente fala. 55% é expressão corporal, 38% é tom de voz e as pessoas focam apenas no 7%. A questão de você conseguir se construir como um bom comunicador. O que mais me impacta é que às vezes quem sabe, quem tem isso de forma intuitiva, não usa todo o potencial porque não precisa, porque ele já tem isso de forma intuitiva. Eu nunca precisei parar para estruturar. Hoje o que eu tô enxergando é o seguinte: se eu estruturar, eu potencializo muito mais. Conhecimento acadêmico por si só já deixou há muito tempo de ser uma garantia de sucesso e hoje, se você não tem as chamadas soft skills, habilidades interpessoais, você não vai subir na carreira. Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast. Hoje, sem dúvida nenhuma, um convidado muito especial, um convidado diferenciado, principalmente no que se diz a prêmios, a comunicação e também a número de seguidores. Giovanni é o professor da oratória, seja muito bem-vindo ao ObraCast. Poxa, muito obrigado pelo convite, adorei essa parte de seguidor. Isso aí, a gente trabalha desde 2021 com a internet. E realmente eu agradeço todo dia a Deus, porque imagina, 4 anos, eu era advogado antes, em 4 anos, 4 milhões de seguidores pelas redes, sem divulgar tigrinho, sem divulgar produto duvidoso, falando de educação, falando de conhecimento, indicando livro, ensinando comunicação. Eu acho que é algo a se comemorar. E vamos falar bastante hoje no episódio de comunicação oratória, você que quer falar melhor, vender, ser persuasivo. Esse é o episódio, porque o Evandro aqui ele vai me fazer perguntas específicas de como aplicar a comunicação no nicho da construção. Então, para você vai ser ouro. Você talvez já tenha visto algum podcast meu, mas as perguntas dele vão fazer toda a diferença para colocar dinheiro no seu bolso. Então, presta atenção. Bom, vamos lá. Isso aí, Giovanni. Muito bem-vindo, né? Então, eu vou fazer... Depois você vai me corrigindo, porque eu aprendi a fazer perguntas em podcast numa conversa que a gente teve um tempo atrás. E fazendo então a primeira pergunta para você. Muita gente me pergunta em relação a sucesso, né? Como é que eu construí essa trajetória dentro da construção civil? E eu, antes de ser construtor, eu fui corretor de imóveis, né? E eu brinco que hoje, no empreendedorismo, a parte de comunicação, a parte de relacionamento, o que eu aprendi como corretor de imóveis, hoje faz mais diferença na minha vida do que o que eu aprendi tecnicamente, do que o que eu aprendi de cálculo estrutural, do que o que eu aprendi. É lógico que é uma soma das duas coisas. E o que eu percebo? Você fez faculdade antes? Eu fiz faculdade de engenharia civil, né? Eu sou engenheiro civil, mas antes de ser engenheiro, meu pai tinha uma imobiliária. Bacana. Então, o que eu percebo? Uma dor muito grande do construtor, de quem atua no mercado imobiliário, é o quê? Ele sabe fazer a parte técnica, mas ele não sabe se vender. Ele não sabe se posicionar no mercado. Ele não sabe se comunicar com o comprador. Ele às vezes até é bom comunicador dentro da obra, mas fora não. Então, eu queria pautar essa linha de raciocínio pra gente hoje aqui no podcast. Eu queria que você fosse trazendo a sua experiência para mostrar como é que esse profissional que é bom tecnicamente também pode ser bom na oratória, na comunicação, de forma a ter mais resultado, ou seja, vender mais. Essa colocação é muito pertinente, inclusive eu me compadeço com esses profissionais, porque eu era um deles. Eu me formei em Direito numa universidade federal,
como melhor aluno da turma, então eu ganhei uma medalha da faculdade, eu ganhava R$1.000 por mês. Então, realmente, conhecimento acadêmico por si só já deixou há muito tempo de ser uma garantia de sucesso. E hoje, se você não tem as chamadas soft skills, habilidades interpessoais, você não vai subir na carreira. Inclusive, eu arrisco dizer que uma pessoa com comunicação 10 e técnica 6 vai ganhar no mínimo 10 vezes mais que uma pessoa com técnica 10 e comunicação 6. Porque o cliente final, ele não entende o nível da técnica. Você sabe do seu nicho. Ele não vai saber os pormenores dos materiais, das tecnologias, de estrutura e tudo mais. Quem sabe disso é o técnico. Só que uma pessoa que sabe vender ideias e vender a si mesma, ela vai conseguir pegar mesmo um produto pior e vender mais e mais caro. Para a nossa sorte, tem como melhorar isso. Eu melhorei e deu certo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que aprender a nos vender rapidamente. E eu já vou te ensinar uma técnica que eu quero aplicar com você aqui para você usar. Você já deve ter ouvido falar de pitch de elevador ou comercial de 30 segundos. Sim. Que é quando a gente explica muito rapidamente o que a gente faz e qual que é a nossa autoridade. Para a gente conseguir roteirizar isso, você vai sair daqui desse podcast com isso roteirizado. Você tem que ter na mente, na ponta da língua, os seus 3 principais argumentos de autoridade. As 3 principais carteiradas. Que é quando você fala assim, caraca, só você falar isso já faz a pessoa pensar, esse cara é bom. Então eu vou trazer os meus e eu quero perguntar os seus. Tá. Tem muitas linhas, elas vão mudando ao longo do tempo. Se eu fosse destacar 3 que mais convertem, seria maior canal de oratória da América Latina. Pô, isso é uma puta linha. Segunda linha, treinou instituições como o GAT, que é a SWAT de São Paulo, e o Exército Brasileiro. É uma linha muito top. Terceiro lugar, ou ainda estou decidindo se eu coloco bicampeão brasileiro de oratória ou autor best-seller, agora que tem um livro Como Falar Bem e Ficar Rico. Mas tem que ser 3 argumentos que você falou em 10 segundos, rapidamente a pessoa fala, não, esse cara é bom. Evandro, na sua opinião, qual que são os seus 3 principais? Pode ser número de obras, pode ser faturamento, pode ser tempo no mercado, pode ser uma formação acadêmica específica que só você tem um prêmio. O que você me diz? Olha, parece simples, mas como a gente não combinou, é bem técnico e difícil de fazer uma vez. Mas acho que se eu descobrir as minhas 3, então, eu vou usá-las por muito tempo. Vamos lá. Faturamento. Bom, eu tenho, hoje na minha região, eu sou o maior construtor de casas de alto padrão da cidade. De São José dos Campos, né? Okay. Que é o meu nicho. E você constrói lá especificamente? Eu construo lá especificamente. Então isso é uma mega linha. Se você é o maior, exatamente no lugar que você vende, que você faz o seu negócio, então isso é muito bom. Top 1 construtor de casas de alto padrão de São José dos Campos, o que mais? Segundo, a gente atua muito com... Até uma pauta aqui que a gente vai puxar depois, a gente atua muito com investidores do mercado imobiliário, né? E eu, como eu te falei, eu sou filho e neto de corretor de imóveis, né? Então sou a 3ª geração de corretor de imóveis na família e, além disso, fiz engenharia e tenho 25 anos de construtor. Então o que acontece? Eu somo as 2 habilidades necessárias, porque não adianta nem só saber vender e nem só saber construir. Você tem que saber o que construir para vender e também como construir, né? Então acho que isso tem essas 2 habilidades. A gente pode falar que construção civil e corretor imobiliário fazem parte do nicho maior que seria tipo mercado imobiliário. Pode falar? Pode. Tá. Então a gente vai usar uma pequena técnica aqui, e isso é completamente legítimo, tá, gente? A gente tem que saber usar os nossos melhores números. Tudo bem a gente fazer algumas manobras. Eu gostei muito desse argumento que você falou. 3ª geração do mercado imobiliário. Isso quebra a objeção, porque mostra que, opa, não é um iniciante, não é um aventureiro, é um cara que... Cara, olha, imagina o conhecimento acumulado de 3 gerações. Se a gente fosse somar a quantidade de anos trabalhados nesse ramo por você e pai, avô, aí, a gente fosse falar o quê? 60 anos. Tá, então é um ótimo argumento. 3ª geração do ramo imobiliário, mais 60 anos que estamos nesse nicho. A minha família vem de 60 anos nesse nicho. Então, isso convence. Acho que você nunca tinha usado esse número de 60, né? Não. Convence. O maior construtor com mais de 800 obras, né? Então, no primeiro já dá para
para parametrizar, né? Para ter um parâmetro. Top. No segundo, é verdade. E um terceiro... Um eu terceiro? gostei muito que você tem a formação em engenharia, que você combina 3 expertises, de corretor de imóveis, de construtor e de engenheiro. E daí você vai usar isso no seu pitch, você vai falar assim. Então a gente entende exatamente cada etapa da obra. A gente entende que algo feito aqui no planejamento vai impactar, por exemplo, no valor da revenda. Porque a minha família vem também de corretor de imóveis. Então a gente consegue entregar para você o melhor projeto para valorizar acima da média do mercado. Caraca. Isso aí você não tinha pensado, hein? Esse argumento, então, ó, vamos resumir. Muito bom. Isso aqui é para você usar também. Mais de 800 obras fazendo com que você seja o maior da região de São José dos Campos em casa de alto padrão. Número 2, 60 anos no nicho, terceira geração no ramo imobiliário. E terceiro, você combina 3 expertises muito específicas, que é corretagem. É corretagem, fala? Corretagem, pode ser? Corretagem de imóveis, engenharia, porque você é engenheiro de formação, e construtor, porque você tem construtora própria há 25 anos. Isso faz com que você consiga gerar o máximo de valor para o seu cliente, pensando em, inclusive, valorização do imóvel e revenda. Cara, imagina, você fala isso em 20 segundos. Até eu quero esse corte aí, pra não esquecer. Até você tá falando assim, caraca, eu sou foda. Então é isso. Nossa Senhora. Mas aí que tá, Giovanni. É uma forma muito didática o que você tá falando, né, cara? Assim, não é... Como é que eu vou te falar? Você não chega a essa conclusão sozinho. Eu nunca tinha tido essa conclusão se eu não tivesse escutado você falar agora. Eu te mando o Pix depois. Então é o seguinte. Como que você usa o comercial de 30 segundos? Agora que você roteirizou e você tem essas 3 principais linhas, o ideal é que você tenha um discursozinho estruturado e ensaiado, diga-se de passagem, que dure mais ou menos 30 segundos para você usar em oportunidades como uma entrevista, até mesmo num networking. Exemplo. Vamos dizer que a gente está num evento do nicho de construção. Para ser melhor ainda para você. Um evento de construção lá de São José. Não, vamos deixar ainda melhor. O seu ICP tá lá. É um baile de gala lá de São José dos Campos, que tá a galera com mais grana da região tá lá. Certo. Então é o seu ICP. Seu cliente ideal tá ali. E aí, se você souber fazer um pitch de 30 segundos, saber circular, você vai sair com vários negócios. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, você não chega dando seu comercial de 30 segundos. Você chega fazendo rapport. Você chega criando conexão, fazendo uma pequena abertura. Então você vai chegar, por exemplo, e fazer uma pergunta aberta que faça sentido no contexto, com uma linguagem corporal aberta também. Tá lá no evento. Tá, por exemplo, você foi lá na mesa de drinks, pegar um drink, a pessoa tá do seu lado. E aí, o que você tá achando do evento hoje? Normal, de boa. Poxa, conversa corriqueira. A pessoa falou, poxa, muito legal, viu? Gostei, tá coisa fina. Poxa, um monte de gente bacana aqui que eu conheço, tudo mais. Enfim, vai falar. Aí nisso você já fala, qual é o seu nome? Ah, João, que massa. Ele geralmente pergunta, e você? Ah, sou o Evandro. E vem cá, João, o que você faz? E aí o João fala, olha, eu tenho a maior clínica de estética da região, sei lá, vai falar alguma coisa. E vai dar, entre aspas, o comercial de 30 segundos dele, se ele souber o que é. E aí, geralmente, a pessoa pergunta de volta. E você, Evandro, o que você faz? É nesse momento que você recebeu esse e você, que você vai dar o comercial. E qual que é o objetivo? Que você coloque uma pulga atrás da orelha da pessoa e que ela fique com um gostinho de quero mais. Não é pra você ficar falando desembestado até a pessoa cansar. Não, você vai falar um tanto que gera autoridade e que o objetivo é a pessoa falar, caraca, que massa, me explica mais sobre isso. Então eu vou dar um exemplo de como eu faço o meu comercial de 30 segundos e aí eu vou pedir pra você fazer o seu. Tá certo. E nada foi ensaiado, viu, gente? Tá sendo tudo aqui ao vivo. Então, fala assim, eu sou da construção. E você? Eu sou da construção, Giovanni. E você? Poxa, que massa, Evandro. Bom, eu ensino comunicação e eu entrei nessa porque eu não falava bem. Eu era um nerd antissocial, não tinha amigos, não tinha uma namorada e eu queria melhorar minha vida. Aí eu estudei muito sobre oratória, acabei virando bicampeão brasileiro de oratória e hoje a gente tem o maior canal de oratória da América Latina, com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Atendemos desde grandes players como Natália Bildt, Poliana, Sela, políticos, bilionários, até mesmo instituições como Johnson & Johnson, Biogen, a
SWAT de São Paulo, que é o GAT, o Exército Brasileiro e qualquer pessoa que quer melhorar a sua comunicação, seja para vendas, networking, palestras, digital. Olha só, 30 segundinhos e eu meti um monte de gatilho mental. Eu falei a minha jornada do herói, muito rapidamente, de nerd antissocial a bicampeão brasileiro de oratória. Só isso aqui já tem uns 3 ou 4 gatilhos mental. Gatilho mental da similaridade, gatilho mental da história, gatilho mental da autoridade, gatilho mental da procedência um pouquinho. Enfim, é muito gatilho mental assim, empilhado. Isso faz a pessoa falar, como assim, oratório? Eu preciso. Nossa, é o que eu mais escuto quando eu faço esse pitch. Cara, eu preciso de você. É isso que você quer ouvir. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar pro Evandro e você vai dar o seu comercial de 30 segundos. Você já tem as suas 3 linhas. Só que você não vai jogar como se fosse bullet points. Você vai ligar elas com uma pequena história. Eu tô nesse negócio de construção porque a minha família faz parte disso. Eu já tô na 3ª geração de... Aí você vai colocando. Então, vou te devolver agora. E você, Evandro, o que você faz? Nossa, eu trabalho com construção, né? Na verdade, acabou acontecendo na minha vida, porque eu sou já a 3ª geração no mercado imobiliário. Não, pelo amor de Deus, não fala acabou acontecendo na minha vida. Porque daí a pessoa vai falar, pô, esse cara nem gosta do que faz. Disso. Entendi. Eu trabalho no ramo da construção e eu tenho muito orgulho de fazer parte da 3ª geração da minha família que trabalha com... Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Bom, eu trabalho na construção e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse mercado porque eu já sou a 3ª geração no mercado imobiliário. Meu pai e meu avô eram corretores de imóveis, tinham imobiliária, e o sonho de qualquer corretor de imóveis é ter um filho engenheiro. E aí eu acabei, né, escolhendo a engenharia por vocação e também por ser um objetivo da família, ter um engenheiro. E aí acabei evoluindo na construção, tenho uma construtora há mais de 25 anos. Hoje atuo só focado em casas de alto padrão aqui em São José dos Campos. Solta aquela linha lá. E já entreguei mais de 800 unidades. É isso. E faltou uma? Agora conclui falando aquilo de... E justamente por combinar as expertises de corretagem de imóveis, de Sim. engenharia e de construção, a gente consegue gerar o máximo de valor para clientes que estão pensando em casas de alto padrão como investimento. Então, seja para morar e vender depois, seja para você investir para colocar para alugar, seja simplesmente para comprar na planta e revender, a gente atende todas essas necessidades. Tem que deixar bem claro o que você faz. Entendi. Tá bom? Entendi. Muito bom mesmo. Né? Boa. Olha, ó. É o que você falou, né? Você falou assim, fica com vontade de falar, é disso que eu preciso, né? Eu já tô quase convidando ele pro evento. Vamos deixar melhor ainda. Você, com certeza, já gerou muitos resultados para seus clientes. Sim. Eu posso dizer que você atende desde gente que quer morar na casa, gente que quer alugar a casa e gente que quer vender a casa? Sim, na verdade vou te contar um pouquinho da história para fazer. O que aconteceu? Eu tinha uma incorporadora de prédios, então a gente fazia prédios, né? Então assim, entreguei boa parte das 800 unidades eram em prédios, né? Até porque daí você consegue um volume maior num tempo menor. E aí a gente saiu desse ramo por causa da crise de 2017, tal, de 2015, mas eu fiquei nesse ramo até 2017, entregando o último empreendimento. E daí ficou na seguinte situação o Brasil. Ou você trabalhava com Minha Casa Minha Vida, ou você trabalhava com casa de alto padrão, porque não existia financiamento para a classe média. Caraca. Então assim, você não tinha... A construção civil podia atuar nas duas pontas. E eu resolvi ir para casa de alto padrão. A partir daí, eu comecei a fazer... você quer construir sua casa num condomínio X. Eu ia lá, fazia sua casa. E você tinha eu acabo entendendo o poder de pagamento do cliente, né? Porque eu tô mandando boleto lá, ele tá pagando. Tô mandando boleto, ele tá pagando. Chegava depois de 12, 15 meses que a sua casa estava pronta, aí você falava assim, obrigado, Evandro, agora eu vou gastar meu dinheiro em outro lugar. Aí eu falei, pô, vou criar uma forma desse cara continuar investindo aqui comigo, entendeu? Então assim, os meus clientes de casa acabaram virando um nosso clube, que é uma espécie de fundo, onde eles continuam, né? Continuam como clientes, porém agora como investidores. Mas é um esquema de fundo mesmo, diversificado?
É um esquema de fundo. São dois. Tipo assim, você entra no fundo, você investe no fundo e o fundo investe nos imóveis, é isso? Mas por imóvel, né? Eu faço por imóvel. Então eu pego tipo, imóvel. 5 caras entraram nesse imóvel. Cara, que legal. Entendeu? E aí eu tenho gente que estão em todos os fundos. Você entendeu? E agora, aí já é uma questão estratégica, a gente está discutindo a questão de fazer isso. Por que em vez de ter um em cada um, por que a gente não tem um fundo só que tá em todos os imóveis, né? A pessoa, em vez de entrar em cada um, ele entra lá no fundo, o fundo entra. Mas isso é... Cara, bacana, esse é o sonho grande. Então, isso é um baita negócio. É um baita negócio. Então, assim, o que a gente faz, que é aí que eu percebi... E olha só isso, eu só estou sabendo disso porque eu fiquei te provocando, sendo que eu já era pra saber disso faz tempo, lá no começo, entendeu? Entendi. Então, precisa estar no seu comercial de 30 segundos pra você falar como que você gera valor. E hoje a gente tem mais de 700, eu tô chutando, mais de 700 clientes satisfeitos, porque a gente vende desde a casa de alto padrão que você quer morar, até mesmo tem fundos de investimento para você entrar no imóvel mesmo sem ter o capital completo. Total. E você consegue, a gente tem um clube de empresários, que você consegue receber os dividendos do aluguel dessa obra mesmo sem entrar sem se descapitalizar. Sem descapitalizar. Olha que negócio interessante. Proporcional. E você não falou. Sim. Aí o que acontece? Você tava ali fazendo network, agora esse cara foi pra lá e ele saiu sem saber que você fazia isso. E esse é um grande erro do networking. Quando você tá nesses eventos, você tem que ser muito claro sobre o que você faz e como você pode ajudar os outros. Porque se você consegue causar uma boa primeira impressão, aquela pessoa pode até não comprar naquele momento. Mas imagina que você foi marcante, daqui a 2 meses, ela tá conversando, ela tá num outro clube de empresário. E daí o pessoal tá falando sobre oportunidades de investimentos, e daí um cara fala, cara, eu queria investir no ramo imobiliário, mas eu não sei por onde começar. Aí ele fala, cara, eu conheci um cara numa festa que ele tem um esquema que você consegue investir de modo proporcional, não se descapitaliza, para poder ter imóveis junto, compartilhado com outras pessoas e receber o aluguel. Eu vou te conectar. Então, o poder da boa impressão e o poder do pitch em 30 segundos é de você ter mensageiros espalhando o seu pitch exponencialmente ao longo do tempo. Então esse é o verdadeiro ouro que as pessoas não entendem. Entendi. E é estruturado, né? O que mais me impacta, assim, é que, vamos lá, que nem você falou, né? Que é a questão de você conseguir se construir como um bom comunicador. O que mais me impacta é que, às vezes, quem tem isso de forma intuitiva, não usa todo o potencial porque não precisa, porque ele já tem isso de forma intuitiva, né? Então, vamos dizer assim, como eu já venho do ramo de vendas, eu nunca precisei parar para estruturar. Hoje o que eu estou enxergando é o seguinte: se eu estruturar, eu potencializo muito mais, né? Vamos dizer assim, se eu tiver realmente pautado, ensaiado, estou impressionado, Giovanni. E eu vejo isso todo dia, Evandro. Tem 3 tipos de comunicadores. Tem aquela pessoa que é tímida, travada, bloqueada, foge de gravar vídeo, foge de gravar entrevista, sua e passa mal só de pensar em se comunicar. Tem o tipo 2, que provavelmente é onde você se encontra, que é aquela pessoa que fala bem, mas falta técnica. Então é a pessoa que já tem resultado, já é desenvolta, já faz venda, já tem... Blá, blá, blá. Só que ela nunca parou para aprender ainda mais, para lapidar essa habilidade que pode gerar ganhos exponenciais. E tem um terceiro tipo de comunicador, que é o orador experiente. Que é aquela pessoa que já fez muitos cursos de oratória, que já está no top 1% de performance, então já fatura muitos milhões, já fala para milhares de pessoas, já tem, quiçá, centenas de milhares, milhões de seguidores nas redes sociais. Então é o top 1% da comunicação. Eu tenho muitos alunos, que são tipo 3, vou dar uns exemplos: o Thiago Reis, da Suno, a própria Natália Beauty, o Juarez Visagista, cara, tem uma galera. E qual que é a graça? A graça é que mesmo essa galera tipo 3, eles continuam investindo em comunicação. Porque não existe habilidade mais lucrativa que essa. 85% de todo o dinheiro que a gente recebe na vida é comunicação e oratória, é persuasão. 15% é habilidade técnica. Inclusive, o meu livro, eu vou até te dar esse de presente. Obrigado. Você aceita? Com certeza. Pode ficar, obrigado. Vou fotografar daqui a pouquinho. Mas esse livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, por que ele tem esse nome? Como Falar Bem e Ficar Rico. Porque foram as 2 jornadas que eu passei. Eu era um nerd antissocial e virei bicampeão brasileiro de oratória. Como? Aprendendo muito sobre comunicação. Só que, enquanto eu era bicampeão brasileiro, eu ainda era pobre.
Eu era um advogado frustrado. Eu até era bom de contar uma história num palco, mas faltavam algumas engrenagens para eu transformar essa comunicação em prosperidade. E foi depois que eu entendi mais sobre mentalidade, sobre vendas, sobre networking, que eu comecei a juntar todas essas peças e aí sim gerou muitos milhões de faturamento. Então, qual que é a ideia desse livro? Eu não quero só que as pessoas falem bem. Eu quero que elas transformem a comunicação em dinheiro. Então essa é a ideia desse livro. É um livro que eu ensino os 3 Cs da comunicação, que é um método patenteado nosso, ninguém no mundo usa. Clareza, confiança e convencimento. Então só com esse livro você aprende a perder vício de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, estruturar sua fala, adaptar seu vocabulário. No segundo C, você aprende a perder timidez, nervosismo, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento, falar com convicção, com segurança, aumentar a autoestima. E no C do convencimento, aprende a fazer rapport, 10 técnicas de carisma, e aí que para vendas é ouro. Storytelling, e aí eu ensino inclusive o story selling, que é como vender com história, a arte de criar narrativas milionárias. E o terceiro ponto, linguagem corporal. 93% da nossa comunicação é como a gente fala e 7% é o que a gente fala. 55% é expressão corporal, 38% é tom de voz. E as pessoas focam apenas no 7%. As palavras certas, eu vou ter um script aqui de vendas, o produto entra no 7%, mas 93% é como você fala. E aí entra você ter uma oratória confiante, justamente que é o segundo C. Então, eu espero que você aproveite bastante a leitura. Obrigado, vou ler com certeza. E vou levar para o time também, né? Porque o que eu percebo, e esse aqui atende os três perfis. Quem está no início, quem está no meio e quem já tem uma certa experiência. Isso, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa o seu atual nível de oratória. Com esse livro você se torna o melhor comunicador que pode ser. Inclusive o que a gente faz, que a gente tem treinamentos in company. Treinamentos que a gente vai lá na empresa, treina desde persuasão para o time de vendas, até mesmo comunicação de alto nível para founders, sócios, diretores, VPs. O que a gente pode fazer na sua empresa? Fazer um treinamento com base no livro. Então compra um lote de livros, o pessoal recebe o livro e ainda dá um treinamento sobre o livro. E aí o aprendizado é o máximo. Inclusive aí no livro eu ensino as 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro, que eu nunca vi ninguém sistematizar isso. Eu acho que eu fui o primeiro, nunca vi em nenhum lugar. Se você quiser eu te conto. Você quer saber? Quero. Fala aí. Vamos lá. Tem 5 formas de transformar a sua oratória em grana. Em primeiro lugar, conexões com as pessoas certas. Então, o famoso networking. As pessoas querem fazer networking, só que elas não dominaram a habilidade de ser envolventes, carismáticas, muitas vezes são prepotentes, arrogantes, desagradáveis, sem noção, investem milhares, centenas de milhares de reais para estar em masterminds, em grupos seletos de networking, mas não conseguem fazer valer porque elas não sabem se comunicar direito. Então a primeira coisa é você aprender a fazer conexões. Isso que eu falei para você de fazer rapport, pitch de 30 segundos, a gente pode falar aqui, se encaixa aqui. Segundo ponto, fazer uma venda. Você pode ter o melhor script do mundo ou o melhor produto do mundo. Se você não tiver a famosa lábia, se você não falar de forma confiante, se você não passar conforto psicológico para o cliente por meio do seu tom de voz, esquece vender. Então, segundo ponto, fazer uma venda. Terceiro ponto de transformar a sua oratória em dinheiro. Se tornar um profissional mais valioso no mercado. Mesmo se você não empreende, mesmo se você não é empresário, se você aprende oratória, o mercado de trabalho te premia mais. Você vai ter mais acesso a processos seletivos, entrevistas de emprego para cargos mais altos, cargos de gerência em melhores empresas que tendem a pagar mais. Então, você vai se tornar esse profissional valioso. O quarto ponto é ser uma autoridade na internet. Então, quando você aprende comunicação digital, você começa a ter audiência. Você que tem um podcast, você entende o poder da audiência. A audiência é monetizável. Então, você vai poder fazer publis, vendas de produtos próprios, talvez até mesmo infoprodutos. Você pode ter Media for Equity, que é você ser sócio de uma empresa em troca de divulgação. O que mais? Você pode ganhar AdSense. O próprio YouTube te paga para você postar conteúdo. Então, ser uma autoridade na internet é muito hackeado. É o jogo que eu jogo. É o jogo de Thiago Nigro. É o jogo de tantos outros players. Porque quando você é uma autoridade no digital, não só você monetiza muito, como ainda retroalimenta networking, vendas. Então é bem, bem importante. E o quinto ponto é ser pago para falar. Que é ser um palestrante profissional. Todo mundo tem o potencial de ser um palestrante profissional. Um palestrante iniciante,
ganha R$5.000 por palestra. Se você é um palestrante e cobra menos, que eu já vi palestrantes começar R$500. Não, você tá errando na precificação. É relativamente tranquilo, se você tem capacidade de ser um palestrante, vender uma palestra 5.000 conto. Então, esse é o benchmarking de um palestrante iniciante. Aí vai subindo 10.000, 15.000 para cima, quando você começa a ter mais autoridade, mais audiência. Eu tenho alunos que cobram mais de 6 dígitos. Então, imagina, você chegar em mais de R$100.000 por 1 hora de palestra. Eu lembro uma vez que eu acordei num sábado de manhã, dei uma palestra online para uma empresa e caiu 50k na conta por uma palestra online de 1 hora. Então, isso é o poder. Só que ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Então, você tem que desenvolver a oratória. Se você desenvolve a comunicação, você potencializa, você desbloqueia essas 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. Muito bom, muito bom. Até uma das coisas que eu tinha separado para te perguntar aqui, você já falou um pouco, mas é o seguinte, muita gente entra na internet, né, com o intuito de melhorar o próprio negócio, tem gente que quer ter infoproduto, mas todo mundo está hoje em busca da audiência. Queria separar 2 perguntas aqui. A primeira, que você contasse como é que foi a sua jornada na internet, né? Hoje 4 milhões em todas as redes, acho que 2 no Instagram, pelo que eu vi, né? E assim, e como é que faria uma pessoa, né? Vamos pegar um biotipo aqui, um construtor, um engenheiro iniciante, que é aquele cara que domina a técnica, mas não domina a oratória. Como é que ele vai para a internet e a importância que tem ele ir? Então, eu queria fazer essas 2 perguntas. Então, o meu caso ele é um pouquinho diferente, porque tem certas coisas que não são tão replicáveis. Depois de muito estudar sobre isso, né? Cara, como é que eu cresci? Eu comecei a analisar assim, e eu vi que tudo tem muito a ver com um fator que não é exatamente replicável, que é uma coisa muito minha. Então, assim, é complicado, sabe o que é? A minha beleza. Tem outros casos na internet, tem outros casos na internet, né? Mas... Porque eu sou muito bonito, entendeu? Daí as pessoas querem seguir, é um colírio. Vamos lá. Seguinte, antes de pensar em crescimento, tem que falar de posicionamento. Porque tem gente que acha que crescer na internet é sair gravando vídeo. Gravar vídeo é a última parte. Você vai gravar vídeo de quê? Com que propósito? Para atrair que tipo de pessoa? Então a primeira parte é você definir a estratégia. Então vamos pegar uma estratégia que talvez se encaixe bastante para o seu público aqui. Então é uma pessoa que já tem uma empresa e ela quer, de certa forma, se tornar um influencer da própria marca, tipo um João Adib, um Luciano Hang. É uma pessoa que, cara, é empresário, mas ele quer aproveitar o digital para também divulgar a marca dele, conseguir oportunidades, quiçá novos negócios, criar esse branding pessoal. Seria mais ou menos isso? Sim. Show. Vamos lá. Você definiu essa estratégia, então você vai falar assim, tá, que tipo de pessoas que eu quero que me sigam? Já que eu tenho uma construtora, ou já que eu sou desse nicho, eu quero atrair pessoas interessadas no ramo imobiliário como um todo. Então, que tipo de conteúdo eu vou fazer? Então, vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá, você viu a minha jornada do cliente, né? O final da jornada do cliente é o cliente que, além de construir comigo, depois investe comigo. Vamos imaginar que eu quero trazer esse cara. Né? Como é que seria a sua estratégia? Você quer trazer gente qualificada que tem interesse em investir em imóveis. Bom, esse é o seu público. Então, você vai pensar quais são as principais 10 dores e 10 ambições desse público. Você pode especular, você pode pedir para o ChatGPT te ajudar, você pode rodar pesquisa com os próprios clientes que você tem, seja uma pesquisa escrita ou mesmo falada. Você chegar para um cliente que é mais próximo de você e falar, cara, de boa, num café. Cara, deixa eu te perguntar, hoje, quais são os principais problemas que você enfrenta, assim? Você quer investir em imóvel? O que você vê, assim, que é de dificuldade mesmo? Você vai coletando essa inteligência. Eu, por exemplo, sei que as dores do meu público tem muito de vício de linguagem, dicção ruim, é prolixo, fala difícil, tem timidez, não sabe ser convincente. Por isso que eu criei um livro que responde todas as dores. Então, beleza. Você entendeu as dores do seu público? Massa. E as ambições? Agora você vai criar conteúdo que dialoga exatamente com isso. Porque daí você vai atrair o público certo. Então, exemplo. Vamos dizer que uma ambição seja ter um imóvel para investir como investimento para ganhar aluguéis mensais e diversificar, porque não quer depender só de mercado de ação, certo? Então, aqui. Essa é uma ambição. Uma dor. Não ter o capital completo
para fazer esse investimento e acabar que, por ser um valor um tanto alto, tira aquele custo de oportunidade de, cara, se eu tivesse diversificado isso, era melhor do que colocar tudo no mesmo imóvel. Pronto. E aí você cria um conteúdo falando assim, como investir no seu primeiro imóvel de alto padrão para alugar, mesmo sem ter o capital inicial completo e sem depender de financiamento. Você concorda comigo que se você começa um vídeo assim, mesmo que não viralize, as pessoas que vão assistir naturalmente são pessoas que minimamente já pensaram sobre isso. Opa, peraí, o que esse cara tem a dizer aqui? Que é exatamente o que eu quero. Daí você vai criando conteúdos nesse estilo, e em algum momento começa a ter tração, daí já eu falo de fato as engrenagens do algoritmo, como é que cresce, mas tudo começa com isso. Você entendendo as dores e ambições e fazendo conteúdo útil. Conteúdo tem que ser útil. A pessoa vai assistir, não é porque você é bonito, não é porque você é legal, é porque você está ajudando ela. Entendi. As pessoas são egocêntricas. Como é que ficou? Vamos fazer o teste? Vamos lá. Como? Ele tá tendo uma consultoria aqui de milhões. Ó, depois eu quero royalty. Vou te convidar sempre. A cada 6 meses você vem pra eu ir aprimorando, tá bom? Já ajustamos o pitch em 30 segundos. Agora, ajustando a estratégia digital. Não, mas vamos lá. Como... Não, e não é difícil fazer. É por isso que eu tô impressionado. Você falou o texto, eu falei, poxa, não é difícil. Como investir no seu primeiro imóvel para locação, mesmo Coloca sem... de alto padrão, porque você não vende qualquer coisa. Como investir no seu primeiro imóvel de locação... Como investir no seu primeiro imóvel de alto padrão para locação, mesmo sem ter todo o capital. Bom, para você investir no seu primeiro imóvel de alto padrão e ter um bom retorno com locação, eu entendo que é o seguinte, eu defendo muito, Giovanni, a potencialização da locação. A potencialização da locação, ela está dividida em dois principais pilares. O primeiro é potencializar aumentando a sua rentabilidade, certo? O segundo, potencializar baixando o custo ou aumentando o fluxo de pagamento. E como é que a gente faz isso aqui dentro da Lazio? Primeiro, a gente potencializa a rentabilidade porque o nosso foco é investir em imóveis que depois a gente consiga fracionar a locação, ou seja, o famoso Airbnb, certo? Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, como é que a gente potencializa a sua valorização? A gente faz toda essa obra, a gente constrói a obra a preço de custo com um fluxo mensal recorrente, né? Então vamos dizer, a obra vai demorar 18 meses, então você vai pagar ela em 18 meses, você não precisa aportar todo o capital. E sabe qual que é a principal dor que a gente tira nesse momento? Que ele não precisa tirar o dinheiro do banco para investir com a gente. Ou seja, o investidor ele até tem o dinheiro, mas o dinheiro está lá, investido no banco, ao invés dele tirar, ele faz um investimento com os rendimentos do dinheiro dele que está no banco. E ao final, ele acaba tendo as duas coisas. Um investimento com a gente e continua com o investimento no banco. Então por isso que a gente fracionou bastante o investimento, para que ele não precise tirar do investimento que ele já tem, porque ele não quer trocar o investimento, ele quer diversificar. Ou seja, de certa forma, seu cliente ideal é aquela pessoa que tem capital e não quer se desfazer desse capital, mas quer multiplicação do patrimônio. Exatamente. Então esse é o cara que você quer atingir. E é isso, essa linguagem que você vai falar. Entendi. Então você vai chegar num vídeo e vai falar como ter inúmeros imóveis de alto padrão alugando e pagando aluguel para você todo mês, mesmo sem tirar o seu dinheiro do banco para investir e sem depender de financiamento. Você quer entender como é que é isso? Então vamos lá. E daí você... Cara, outra coisa que tem que usar. Prova social. Então você falou de potencializar rendimento. Que tal você chegar e você colocou essa headline. Aí você fala assim, print. Olha só o caso desse cliente que ele investiu 10 mil por mês. Sei lá, tô chutando. Não sei quanto é os valores. Ele investiu 10 mil reais por mês e hoje ele é proprietário de um imóvel que paga para ele 2 mil reais de aluguel por mês. Fazendo um pequeno cálculo de padeiro, depois de X meses já se pagou e o resto é lucro. E o melhor de tudo,
ele não precisou se descapitalizar. Então, você vai criando conteúdo, não é nada mais, nada menos que você falar o que você faz. Entendi. Só que você tem que falar de uma forma atraente. Entendi. Tem gente que é muito boa, mas não sabe atrair atenção. Sem CTA no final, sem nada. É só ir trazendo mesmo. Muito bom, muito bom. E assim, e o que eu percebo, né? Que essa parte da comunicação e da venda, existe um bloqueio do cara que é mais tímido, existe um bloqueio de um cara que é mais técnico, de achar que não é capaz. Se comunicar é para qualquer um? Eu creio que sim, porque se não fosse eu não tava aqui. Entendi. Porque tem gente que é boa de comunicação, de fato. A comunicação é dom ao treino. Tem gente que vem um pouco mais desinibido, tem gente que, de certa forma, foi privilegiado pela loteria genética e leva mais jeito. Cara, que bacana. Só que só porque, olha esse raciocínio, só porque tem gente que leva mais jeito, você vai deixar, leva mais jeito naturalmente, intuitivamente, você vai deixar de treinar a habilidade mais importante do mundo para se tornar o melhor comunicador que você pode ser. Então o foco não é ficar se comparando. Entendi. Ai meu Deus, eu tenho que ser melhor que fulano. Cara, você não sabe como é que foi a criação do fulano, como é que é a vida do fulano, você não sabe nada. Cara, foca em você. Se você melhorar a sua oratória, sua vida vai melhorar, ponto. Então foque em ser o melhor comunicador que você pode ser. Entendi. E isso vai dar certo. Você pode não ser o Usain Bolt da oratória. Você vai começar a correr agora, provavelmente você não vai ser o cara mais rápido do mundo, mas sua saúde vai melhorar, você vai ter um hobby de qualidade. Então foca em melhorar sua comunicação sem ficar olhando para os outros. E não é só venda, né? O que eu vejo também é o seguinte, a habilidade que alguém da construção civil precisa ter de comunicação, ela é muito grande, porque você fala com muitas tribos, né? Então vamos dizer assim, o meu caso, né? Me formei lá, engenheiro, e fui fazer gestão de obras, né? Eu falava com o cliente, que é uma linguagem. Eu falava com o fornecedor, onde eu tinha que comprar, que era outra linguagem. Eu falava com o empreiteiro e eu falava com quem estava trabalhando na obra. Então, assim, se você não cada hora colocasse um chapéu, você não consegue passar por todos esses níveis. E aí você não consegue performar. Assim, então a gente não tá falando só de persuasão, a gente não tá falando só de usar para vender, a gente tá falando também de usar para performar dentro do negócio, né? Na construção civil tem muita gente que é assim. Tem o cara que vai lá, vende a obra, mas não sabe fazer, não sabe se comunicar para fazer, e tem o cara que sabe fazer, mas não sabe se comunicar para vender. E tem o Evandro. Ele é o pacote. Mas olha, eu vou te falar, ô Giovanni. Agora, assim, falando um pouquinho mais do que você faz, né? Vamos dizer assim, eu te conheço, né? Tivemos 1 ou 2 vezes pessoalmente e conheço da internet. Então vamos falar de quem te conhece só da internet. Os treinamentos que você faz em company, eles são para que perfil de empresa? Eles são para que perfil? Quem que pode pensar em contratar você, sua equipe e tal, para melhorar isso? São só empresas grandes, empresas médias, empresas... Como é que é? Existe curso online? Como é que você se oferece o seu serviço? Olha, a gente já atendeu pequena, média e grande, desde, assim, talvez não uma empresa que esteja muito no início, mas uma empresa que já tem, cara, no mínimo, vamos dizer, uns 30 funcionários, já dá para fazer um treinamento. E a gente tem diferentes tipos de preço. Mas o mais legal a gente faz em 3 línguas, então isso é um diferencial. A gente consegue dar treinamento em inglês e em espanhol, além de português, e é por isso que a gente atende hoje multinacionais. Então tô com uma viagem marcada agora para o Panamá, para dar uma empresa para dar um treinamento para uma grande empresa. Então o que acontece? A gente tem 2 principais treinamentos, apesar de ter outros personalizados, mas os que a gente mais faz são 2. O primeiro é comunicação de alto nível para alta cúpula corporativa. Então imagina uma empresa que tem realmente uma hierarquia e tem a galera lá que são os líderes, os gerentes, porventura os sócios, os VPs, os diretores. Eles estão naquela posição de liderança. Às vezes estão sendo chamados para representar a empresa em eventos, em talks, em entrevistas, ou mesmo para se comunicar e exercer melhor a sua função como líder. E eles não dominam a comunicação, ou não dominam tanto quanto poderiam. Então aqui que a gente vai falar, cara, vamos aprender sobre linguagem corporal, vamos aprender sobre tom de voz, vamos aprender coisas avançadas, como gatilhos mentais. Treinamento prático. Gatilhos mentais. Vamos pegar o exemplo da Falcone. Cara, uma das maiores consultorias do país. A gente fez um treinamento que toda semana, a gente fez um plano com eles, toda semana eu ia lá na Falcone, treinar os sócios, os vice-diretores, na arte de gatilhos mentais, storytelling,
como falar de improviso, como dar discursos. Então, é crucial que quem tem cargos de liderança sempre procure melhorar a comunicação. E tem também um outro treinamento que é maravilhoso, que é a persuasão para vendas. Que aí a gente já deu também para muitas multinacionais, para muitas empresas um pouco menores, um pouco maiores, que é, você tem um time comercial, você... Cara, poucas coisas dão mais ROI do que aumentar a conversão do time comercial. E muitas vezes o time comercial tá pecando em algumas coisinhas, ou mesmo que não esteja pecando, se ele melhorar a persuasão, vai aumentar o ROI. Então o que a gente faz? A gente tem um treinamento intensivo focado em rapport, gatilhos mentais e story selling. Então, rapport. Poxa, qualquer lugar ensina um pouquinho de rapport. 2 técnicas ali, 5 técnicas ali, 10 técnicas ali. Eu desconheço um treinamento que ensina 30 técnicas de rapport, que é como você fazer a pessoa gostar de você em menos de 90 segundos, se tornar extremamente carismático sem esforço, fazer qualquer pessoa realmente ir com a sua cara. A gente ensina 30 técnicas de rapport. Gatilhos mentais. A gente ensina 30 gatilhos mentais. Também não conheço outra empresa que ensine. E a gente ensina 13 técnicas de storytelling para vender com histórias. Só que tudo isso é no mesmo treinamento. 30 técnicas para 30. Então você não tem nada como isso no mercado. Então é uma bomba de persuasão. E esse treinamento é um treinamento de quanto tempo? Aí é personalizado. A gente tem desde 1 hora, 3 horas, 1 dia, 2 dias e continuado ao longo de semanas. Vai depender da equipe, do budget, do propósito. Entendi. Mas então, basicamente, são essas 2 atuações que a gente tem em company, que é um braço bem forte da nossa empresa. Eu adoro estar nas empresas. A gente treinou, cara, muita gente. Desde Assuno, Vivo, própria que mais? Johnson & Johnson, Bayer, já mencionei. Cara, tem tanto case. Empresa do agro, VEG, empresa do mercado financeiro, empresa de muitos nichos, construção. Então, assim, a gente gosta muito de fazer esses treinamentos, é uma coisa que o pessoal sempre assim... Cara, pra você ter ideia, na Falcone, eu recebi um depoimento que uma pessoa falou assim, né? Cara, apliquei as técnicas que eu aprendi com você e fechei um contrato de X milhões. Então esse é o poder dessas técnicas. Sim. Não tem como... Não, se você atuar, né? Se você melhorar o seu time de vendas, não tem como você não ter retorno, né? E o que eu percebo também é o seguinte... Tudo, né, na verdade. Vamos dizer assim, qual que é a realidade da construção civil hoje? A realidade da construção civil é o seguinte, veio da pandemia, então você não precisava nem ser médio para vender. Se você só tivesse na construção civil, você já ia ganhar dinheiro, porque a construção civil estourou, né? Aí acabou a pandemia. Então já teve um facão ali, que é o seguinte, calma aí, agora eu vou pegar os mais profissionais, agora eu vou pegar... Peraí, o boom veio na pandemia? Na pandemia. Por quê? Porque na pandemia mudou o hábito, né? Vamos dizer assim, eu sou fruto disso, né? Eu morava bem no apartamento, tava bem. Apesar de construir... saiu de grande centro e foi pro interior, tipo isso? Ou até dentro do interior, o cara falou, cara, eu não faz sentido para mim ficar com o dinheiro no banco e morar X e eu posso morrer daqui a pouco. E outra coisa, né? O pessoal tava trancado em casa, então eles queriam estar num lugar melhor. Eles queriam estar num lugar melhor. Faz sentido. Então, assim, na pandemia, realmente, assim, o boom imobiliário foi no interior dobrar de preço, né? Fora o cara que saiu de São Paulo. Então, não era difícil você empreender na construção civil. E eu não tô falando de ser consultor, não. Tô falando de ter uma empresa de fornecimento, ter uma equipe de mão de obra. Todo mundo que estava na construção civil não precisava ser bom. Precisava ter disponibilidade. Por quê? Porque você chegava no bom, falava, putz, eu só posso daqui a 6 meses. Aí o cara... E assim foi. Então, o que acontece? Aí acabou a pandemia. Aí o mercado foi voltando ao normal. Então, já teve que aumentar o seu nível de profissionalismo de entrega e na venda, demonstrar o seu diferencial competitivo. Né? Porque assim, já começou a ficar cheio. Aí muita gente foi saindo da construção civil. Né? Aí agora vem a taxa de juros. Ou seja, se a gente não encontrasse esse produto que é fazer com que o cara invista com a gente, mesmo mantendo o dinheiro dele aplicado, ele vai falar, cara, vou deixar aplicado lá. Então tem muita gente que também já ficou mais difícil. Então, o que eu vejo? O profissional da construção civil hoje, ele não pode ser amador. Ele tem que ser um profissional. Só que qual que é a verdade do empreendedor da construção civil? Ele empreendeu por necessidade. Então, assim, eu tenho um amigo lá, meu parceiro, tá, o Fernandes Tintas, eu gosto de usar ele como exemplo. Hoje ele tem uma das maiores redes
de loja distinta de São José. Acho que são 12 lojas. Entendeu? Há 8 anos atrás ele era pintor. Qual o nome dele? Felipe da Fernandes Tintas. Abraço, Felipe da Fernandes Tintas. Ele tá lá no seu clube? Tá, pô. Tá lá no clube. Qual que é o nome do clube? O clube é Constru Black. Constru Black? Constru Black. Esse nome é top. Tá registrado? Tá registrado. Amém. Tá. Pô, esse nome é top, né, cara? Ninguém pode roubar. Que massa. Então, abraço pra todos da Constru Black. Melhor ainda, por que a gente faz um treinamento pra todo mundo da Constru Black? Você acha que eu tô perguntando por quê? É aí que eu tô. Por que eu fiquei perguntando? Pra ver se é pro nosso tamanho, né? Mas eu acho que é uma estratégia interessante. E aí, o que aconteceu? A gente tá tendo que aumentar esse profissionalismo. E o empreendedor, ele não virou empreendedor, empresário por opção. Ele falava assim, não, eu vou trabalhar para alguém, eu vou empreender. Não, ele empreende por necessidade. Na construção civil é assim, eu comecei trabalhando como pintor. Pô, quero fazer uma família, quero ter patrimônio, eu tenho que montar uma pequena empresa de pintura, eu tenho que montar uma loja. E o cara vai crescendo de acordo com isso. Então ele não se preparou para isso e normalmente ele é muito bom o quê? Sabe o que ele é muito bom? Vendedor. Sim. Então, por quê? Porque é o mais importante. A pessoa vai ser boa de gerenciar, mas não vende, ela falha. Então, o que eu enxergo aqui quando você fala do treinamento é exatamente esse cara do meio. Que ele acha que ele não precisa de treinamento. Nossa, tem técnicas que vocês nem imaginam. Eu, por exemplo, olha como foi louco o meu caminho na oratória. Eu era um nerd no social, entrei no teatro. 2 anos de teatro, perdi o medo de falar em público, fiquei mais espontâneo e tudo mais, legal, minha vida melhorou muito. Aí, isso foi em 2010, 11, 12. Chegou 2015, eu na faculdade de Direito já, me deparei com o meu primeiro curso de oratória. Apareceu assim na faculdade, curso de oratória. Custava, acho que era R$160, 2 dias. 8 horas num dia, 8 horas no outro. Pô, bom, né? 16 horas, 160 conto. Aí, fui lá. Na verdade, eu quase não fui, sabe por quê? Porque eu já estava naquela época praticando um esporte chamado debate competitivo. Já tinha ganhado meu primeiro campeonato de debates. Então, poxa, peraí. Eu sou campeão de debates. Eu tenho 2 anos de teatro. Por que eu vou fazer curso de oratória? Quase não fui. Mas daí eu fui. E mudou minha vida. Porque lá eu aprendi conceitos que eu nunca tinha nem visto. Escutativa, rapport, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, um monte de coisa. E aí eu fui picado pelo bichinho da oratória. 2015. 2016, eu comecei a ensinar meu primeiro curso de oratória. Fiz um intercâmbio em Portugal. Lá eu fiz vários cursos internacionais de oratória. Tá piscando uma luz aí? Tô sentindo que tem uma luz aqui piscando. Acho que foi impressão minha. Fiz vários cursos internacionais de oratória. Fiz parte dos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinados cursos. Quando eu voltei pro Brasil, virei bicampeão brasileiro de oratória. E o que eu fiz? Eu continuei estudando. Continuei devorando livros sobre o tema. Por quê? Porque cada técnica, cada nova ferramenta de comunicação que você põe na sua caixinha te deixa mais perto de ser um ninja da oratória, de convencer qualquer pessoa em qualquer situação. Às vezes você perdeu um negócio, perdeu uma oportunidade, porque faltou a técnica certa na hora certa. Então eu recomendo para todo mundo, sejam viciados em estudar comunicação. Não tem nada que vai dar mais ROI e nada vai ser um tiro mais certeiro. Você nunca vai se arrepender de ter estudado mais oratória. Não, com certeza. E assim, é engraçado como quanto mais um dos assuntos que eu quero puxar aqui é a questão da inteligência artificial, e é o seguinte, muita gente fala da inteligência artificial com medo, né, do que vai acontecer, diz aquilo, mas o que eu percebo lá usando a inteligência artificial é o seguinte, ela me faz estudar mais para poder conversar com ela, né? Não adianta você entrar na inteligência artificial e não saber do que você está falando. Porque daí, agora, conforme você vai evoluindo para ela te entregar um resultado melhor, você também tem que pensar no prompt que você vai fazer, né? Então, assim, esse mercado tá impactando você de alguma forma, positivamente ou negativamente? Olha, uma coisa que eu não costumo falar em podcast, mas muita gente já chegou para mim falando assim: ai, Giovanni, você tá perdendo dinheiro porque você não tem uma IA sua de oratória e tem que fazer essa IA e tal. Eu vou ser bem sincero, cara. O Buffett, na verdade, tanto o Buffett quanto o Charles Munger, ele já falava uma coisa. Cara, fica na sua zona de genialidade, fica naquilo que você conhece. Eu não sou especialista em inovação, não sou especialista em inteligência artificial.
vou parar todos os meus negócios para entender IA, que não, toda hora tá evoluindo, para validar um modelo de negócio, para lançar algo, sendo que tá toda hora mudando. E, cara, simplesmente eu não acredito nisso. Inclusive, Entendi. eu, enquanto consumidor, cara, eu pago o ChatGPT e pronto. Eu não pago outras IAs e tal. Porque, cara, que IA que você comprou de um mentor, não sei o quê, que tal. Então, assim, Entendi. não É o contrário, né? Poxa, sei lá, vou trazer pro meu ramo, né? Uma IA de arquitetura. Tá, eu vou ter que aprender a trabalhar com ela porque ela é uma ferramenta como um AutoCAD é, né? Ou um SketchUp também é a evolução. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, não adianta você pensar em desenvolver a sua. Se aparecer uma IA que vai contribuir com você, você vai utilizar. Ramo, entendeu? Você vai utilizar. Se você tem esse know-how, faça. Agora os caras estão achando que IA é tipo assim, cara, eu vou criar uma... Aí só pense em termos de vendas. Por que a pessoa vai contratar a tua IA em vez de outra que já existe com muito mais profundidade e tudo mais? Então, assim, não é onde eu ponho minha energia. Eu uso IA, inclusive usei bastante IA para escrever o livro. Cara, eu não escrevi nada no meu livro, foi IA, então brincadeira. Não, foi o contrário. Tá. Esse livro eu escrevi palavra por palavra, porque tem muita gente que não escreve o livro. Tem muita gente que contrata um ghostwriter, faz uma live, aí o cara vai lá e escreve com base na live, você corrige algumas coisas e lança. Não, eu escrevi tudo no livro. Mas assim, o que eu recomendo com IA? Claro, você tem que saber o básico. Poxa, como é que mexe no ChatGPT? Como é que eu posso usar algumas IAs mais úteis no meu campo para melhorar minha produtividade? Tudo isso é muito salutar. Agora, não compro também essa ideia de que todo mundo tem que lançar sua app. Calma, que história é essa? E nem também que você vai receber um texto para você fazer um vídeo, né? Fazer um roteiro, alguma coisa, e que você vai seguir, né? Eu também utilizo, que nem você falou, eu utilizo como inspiração, né? Eu utilizo muito para aprofundar nas minhas apresentações de venda, nas minhas coisas, né? Para pôr ela para trabalhar para mim, não o contrário, né? Muito contrato da empresa eu faço por IA. Sim. Então você chega assim e fala, olha, você agora é o CLO, diretor jurídico da nossa empresa, e tá aqui o objetivo, faça um contrato assim. Aí a pessoa faz o contrato. Aí eu peguei uma dica com um advogado muito top, que ele falou assim, pronto, agora você dá um outro comando e fala assim, agora você é o advogado da outra empresa, busque formas de burlar esse contrato e falhas para tirar proveito do jeito que tá escrito. E daí ele acha, aí você fala, pronto, agora você é de novo meu diretor jurídico, construa um contrato melhor para impedir que isso aconteça. Então você faz esse vai e volta, cara, é melhor do que 99% dos advogados, porque o ensino jurídico hoje no Brasil não é tudo isso não, viu? Entendi. E assim, eu vejo que você... Uma outra pergunta também em relação ao seu trabalho, né? Eu já vi alguns especialistas na internet que falam muito sobre se tornar palestrante. Dentro dos seus cursos, tem um que é focado para isso? A gente ainda vai lançar uma imersão focada em palestrantes, mas a gente já ensina disso dentro das mentorias. Ah, tá. Então a gente tem desde a mentoria de Destrava Sua Comunicação, que um dos módulos é palestra, mas qual que é a graça? Não é só de palestra. Você aprende vendas, networking, palestras, comunicação digital. Então é um grande ferramental para você usar em várias áreas. Temos isso no Destrave, e o Destrave é baratinho, inclusive, é 3K, é em grupo, e vai sair a turma 8 agora em setembro, se alguém tiver interesse. E temos consultoria de palestras. Esse a gente vende bastante todo mês, que é o quê? Quando a pessoa quer que eu monte a palestra da pessoa. Então, cara, a gente já fez palestras de grandes celebridades. Então é quando a pessoa fala assim, nossa, Giovanni, eu vou palestrar num palco muito bacana e eu não posso fazer feio, me ajuda? Aí eu ajudo. Eu vou lá, a gente faz o conceito da palestra. Quando eu digo conceito, é, cara, a proposta, o nome e tudo mais. A gente faz o método que você vai ensinar, o storytelling pessoal que você vai contar. Minha equipe faz os slides na melhor prática de slides e eu te treino pro palco pessoalmente. Então, cara, desconheço também uma consultoria de palestras tão completa como essa. E a gente tem esse serviço na nossa empresa. Se um dia você for fazer uma palestra, ai, cara, vou falar para 5.000 pessoas, ou um TED, a gente já fez vários TEDs. Ah, vou fazer um TED em tal lugar, a gente faz do zero. Poxa, que legal. E assim, e tem muita gente que confunde, né? A gente faz eventos presenciais agora lá, e eu vejo que é o seguinte, existe evento que tem uma característica de aula,
e existe evento que tem uma característica de palestra, né? Assim, e às vezes a gente convida a pessoa para uma palestra e eu recebo uma aula, né? E assim, o propósito não era esse. Qual que é a principal diferença, assim, que você acha? Como é que uma palestra precisa ser para não se aprofundar tanto, mas ser interessante, né? Porque assim, eu tô falando para você, eu não entendo os conceitos. Tô falando para você o que eu enxergo, né? Uhum. Eu fui lá assistir e falei, putz, eu vim aqui, era um evento com 8 palestrantes, entendeu? E de repente tem um no meio lá, era mais uma aula e fica menos interessante, né? Como é que seria pelo menos uma diferença? Como é que você diferencia o que é uma aula de uma palestra? Esse é o maior problema dos palestrantes. Ah, é? Eu achei que eu não estivesse falando... Que bom que eu não tô falando besteira. Nossa, tá completamente certo. Ninguém vai pro evento pra assistir uma aula. As pessoas querem um show. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, inclusive, que eu convido você a seguir lá. Tá com 650 mil inscritos. Muito conteúdo gratuito de oratória, inclusive para palestras. Tem um vídeo lá no meu canal com o Roberto Chachik, que por muito tempo ele foi talvez um dos melhores ou maiores palestrantes do Brasil. E aí eu fiz um vídeo com ele sobre como ser o melhor palestrante do Brasil. E ele chegou e falou, olha, você que é palestrante, você não vai dar uma aula. Você vai dar um show. Então você tem que saber entreter as pessoas. O Dale Carnegie já falava isso há mais de 100 anos. Você quer o segredo para atrair e reter a atenção das pessoas? Entretenha. Tem 4 pilares da comunicação. Informar, ensinar, entreter e motivar. E muitas vezes as pessoas só estão trabalhadas nesses 2. Até sabem informar algo, ensinar um conceito mais técnico. Só que por não saber entreter e motivar, não vai se diferenciar. Agora, se você entretém e motiva enquanto você ensina e informa, você fica rico. Então, entreter não é exatamente fazer rir, é aquela sensação que a pessoa tem de querer estar ali. Um filme de terror também entretém. Então, é você captar e manter, reter essa atenção. Isso vem desde storytelling, gatilhos mentais, quebras de padrão, criatividade, interações. Tem tanta coisa que você pode fazer para entreter. E motivar. Motivar é quando você faz a pessoa sentir vontade de sair de ponto A para ponto B. Então ela vai querer tomar uma ação. Se você só entretém, mas você não motiva elas a fazerem algo para mudar sua vida, mudar seu negócio, aí as pessoas não vão se transformar. Agora, vamos lá. Como que eu estruturo as palestras dos meus alunos? A gente divide em 4 partes. Introdução, preparo, desenvolvimento e conclusão. A introdução, você tem que chamar atenção. Então a gente estrutura uma abertura límbica. No preparo, a gente tem que preparar o terreno para o desenvolvimento. Por que esse conteúdo é importante? Desenvolvimento, criar um método didático. Então, nas minhas palestras, eu ensino os 3 Cs da comunicação. O método do FBI e da CIA para falar bem em público. Então, sempre tem que ter um método estruturado. E, em 4º lugar, a conclusão, que você vai querer ser memorável. Provavelmente você vai contar a sua melhor história, a sua história mais emocionante, fazer uma mensagem final impactante. Nisso, a gente recheia com interações sinestésicas, colocar o pessoal para levantar a mão, fazer algum tipo de interação bacana. Nas minhas palestras eu faço campeonato de oratória. Eu chamo 3 voluntários e coloco eles no palco para dar um discurso de improviso. Cara, a galera ama. É uma interação sinestésica. E a gente vai fazendo tudo isso. Quando você tem o pacote final, você tem uma palestra de milhões. Poxa, muito bom, muito bom. Olha, eu tenho um roteiro no podcast aqui, que é não ter roteiro. Então, assim, cara, foi um dos melhores que eu já fiz. Queria agradecer, porque, assim, aprendi muito. Eu acho que para quem é o host, para quem convida, o que é mais valoroso é realmente o relacionamento que você cria, o que você aprende. A gente está muito mais aqui fazendo o papel da audiência em aprender com você do que o contrário. Então, queria agradecer, foi muito bom mesmo. Tá? Queria abrir uma porta aí, um canal, vamos conversar depois pra gente ver se dá certo fazer alguma coisa lá com o pessoal da Constru Black ou de alguma outra forma, porque eu aprendi muito hoje mesmo. Que obrigado. Massa, tamo junto. Gratidão pelas palavras, gratidão pelo convite e vamos juntos transformar a comunicação desses pessoal aí da construção. Os caras estão lá, pô, tem uma empresa incrível, produto incrível, tá pecando na hora de falar. Então vamos resolver isso aí. É isso aí. E deixa seus canais, né? Obrigado pelo livro, vou ler
Vou depois... Mas vai ler mesmo, né? Vou ler. Tem gente que acha que é só comprar, porque assim, virou best-seller lá na Amazon, mais vendido e tal. A galera acha que é só comprar que melhora, aí não lê. Aí não melhora. Tem que comprar e você tem que ler. Exatamente. E aí deixa o seu canal no Instagram, canal no YouTube, por favor, fique à vontade. Top. Bom, você gostou desse conteúdo, tem muito mais te esperando lá. No YouTube é o Professor da Oratória, Maratona, aquele canal que é um curso gratuito para você. E também lá no meu Instagram é o Professor da Oratória, que, pô, você vai ter uma conexão mais próxima de mim, tô sempre postando stories, você pode me fazer pergunta nas caixinhas, então te espero lá também. Valeu. Giovanni. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.